Caros irmãos e irmãs, estamos vivendo uma nova e preocupante situação nas relações entre as pessoas, entre as diferentes denominações religiosas, entre as diferentes ideologias políticas. Há uma aliança entre a extrema-direita ultra neoliberal, homófoba, sexista, racista, xenófoba, machista, moralista, antiecológica, negacionista da ciência e da mudança climática. E as organizações cristãs, conservadoras também, de caráter fundamentalista. Situação que se manifesta como a mais grosseira manipulação do cristianismo e a perversão do sagrado, pois se apoia nos discursos e nas práticas de ódio dos partidos e dos grupos neofascistas de todo o mundo. Tal perversão religiosa se alimenta do ódio, cria divisões, espalha mentiras e difamações, fomenta a violência entre os seus seguidores. Tudo isso tem um forte impacto negativo, pois se espalha muito rápido em nossa sociedade, usando, sobretudo, as plataformas de mídia e redes de internet. Revela-se aqui a face mais triste do processo de profunda desumanização que vivemos. Muitos analistas do atual contexto afirmam que está nascendo uma nova religião, entre aspas, talvez a mais perversa, a mais destruidora do planeta e da humanidade, a religião do ódio. Em outras palavras, através do ódio aos outros, da eliminação das pessoas e dos coletivos odiados, os negros, os indígenas, homoafetivos, imigrantes. Aquele que odeia confirma sua própria existência através desse argumento de morte. O outro não existe. Logo, eu existo como o único que resta. Além disso, a aniquilação do outro através do ódio produz prazer. Por exemplo, o torturador desfruta de prazer na hora de torturar. O ódio não surge do nada. Tem um contexto histórico, cultural, religioso, político específico. Existem causas, motivos, razões que se apresentam como oportunidades para ativar a faísca da explosão do ódio e da intolerância. São práticas e convicções friamente calculadas, largamente cultivadas e transmitidas pelas redes sociais, alimentadas por fóruns de debate, publicações, meios de comunicação, discursos. Mas, no fundo, tudo tem sua origem no coração do ser humano, pois este é capaz do pior e do melhor. Ele carrega em seu interior tanto as bem-aventuranças como as mal-aventuranças. É em meio a este mundo marcado pela exclusão, violência, fanatismo, que devemos abrir os nossos ouvidos para escutar a proclamação das bem-aventuranças feitas por Jesus. Elas manifestam aquilo que é mais divino e humano no interior de cada um. Pulsa em nós um desejo latente de felicidade descentrada, de relações sadias, de convivência harmoniosa, de sensibilidade solidária.
qualquer tentativa de aclarar racionalmente o sentido das bem-aventuranças está fadada ao fracasso. Sem uma experiência profunda do humano, as bem-aventuranças são um sarcasmo. Só a partir do mais profundo sentido espiritual, elas podem ser compreendidas e assumidas como um modo humano de viver. É o texto mais comentado de todo o Evangelho, mas é também o mais difícil. Inverte radicalmente a nossa escala de valores. Pode ser feliz o pobre, o que chora, o que passa fome, o oprimido. Proclama-se ditoso o pobre, não a pobreza. Ditoso não por ser pobre, mas porque ele não é causa do que o outro sofra. Ditoso porque, apesar de tudo, ele pode expandir a sua humanidade. As bem-aventuranças não são um sim de Deus à pobreza, nem ao sofrimento, mas um rotundo não de Deus às situações de injustiça. Sempre que agimos a partir do egoísmo, há injustiça. Sempre que impedimos que o outro cresça, há injustiça. Assim, ditoso o pobre não por ser pobre, mas por não causar pobreza. Ditoso o que chora, não porque é sensível, mas por não causar dor aos outros, fazendo-os chorar. Ditoso o que passa fome, não porque não tenha nada que comer, mas porque vive o espírito da partilha e não suporta vendo os outros com fome. Ditoso aquele que é odiado e sofre perseguição, não por ser incompreendido, mas por sua atitude profética em favor dos injustiçados e excluídos. Esta é a profunda mensagem das bem-aventuranças. Ao proclamar as bem-aventuranças, Jesus está revelando que seu Pai e nosso Pai não é o Deus que vem complicar nossa vida com cobrança, ritos, penitências, mortificações, leis que alimentam culpa. O Deus de Jesus é o Deus da felicidade. E Ele quer que todos os seus filhos e filhas vivam intensamente a felicidade. Felicidade como integração interior, harmonia nas relações com os outros, sintonia com a criação e abertura filial a Deus. É preciso recordar que ser feliz não é ter um céu sem tempestades, caminhos sem acidentes, trabalho sem cansaço, relações sem decepções. Ser feliz é encontrar força no perdão, esperança nos desafios, segurança no palco do medo, amor nos desencontros. Ser feliz não é apenas comemorar o sucesso, mas aprender lições dos fracassos. Não é apenas ter alegria com os aplausos, mas ter alegria no anonimato. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver a vida, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz não é uma conquista, mas uma atitude de quem sabe viajar para dentro do seu próprio ser e mobilizar seus recursos oblativos. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e tornar-se ator da própria história. Assim seja.